beleza? Quando falamos em conversas difíceis, um dos maiores desafios é saber lidar com os próprios sentimentos, enquanto entende os dos outros. Como me sinto? Como os outros se sentem? E além do mais complicado, devo aceitar esses sentimentos? São perguntas que todos fazem enquanto se comunicam. É disso que vamos falar na segunda aula do livro Conversas Difíceis, de Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Heen. Na aula passada, aprendemos a lidar com o primeiro diálogo das entrelinhas, o dos fatos, explicando o que aconteceu. Hoje, vamos mergulhar no diálogo dos sentimentos, uma das partes mais importantes numa conversa difícil. As emoções nos deixam vulneráveis, mas não tem escapatória. A maioria dos desentendimentos são baseados em emoções. A boa notícia é que falar sobre elas é uma habilidade a ser aprendida por qualquer um. Geralmente, os sentimentos são o centro das conversas difíceis, mesmo que os fatos pareçam mais importantes. Como vimos na última aula, são muito poderosos para guardarmos, pois são ouvidos de qualquer jeito. Ao expressar com calma ou de forma explosiva, acabam vazando e sendo percebidos pelo outro. Mais um motivo para aprender a expressá-los da forma correta. Agora que falamos da importância dos sentimentos, vamos para a conversa difícil de hoje. Juliana e Roberto são casados há 6 anos. Se dão bem, mas enfrentam alguns problemas ultimamente. Roberto foi demitido e tem passado os últimos meses dividindo seu tempo entre alguns freelas de marketing e como motorista de aplicativo. Isso obrigou Juliana a voltar a trabalhar como enfermeira, pois a renda de Roberto não tem sido suficiente para sustentar o casal e seus 2 filhos. Após sair de mais um plantão exaustivo num domingo de manhã, Juliana liga para Roberto. Oi, amor, tudo certo em casa? Sim, tudo certo. Escuta, eu tô saindo agora do plantão. A minha mãe acabou de me ligar, chamando a gente pra almoçar lá. Vamos? De novo? Faz 15 dias que a gente foi. Hoje não vai rolar. Quero ver a final do Brasileirão. Ué, mas você pode ver de lá. Não é a mesma coisa. Meu, por que você é sempre tão negligente? Você dá mais valor pra essa porcaria de jogo do que pra sua família. Olha, eu tô indo pra lá, tá? Depois você não reclama. Você merece mesmo ficar sozinho, viu? Finalmente você entendeu o que eu tô precisando. Ai, grosso! Sem dúvida uma conversa difícil, não acha? Porém, é mais comum do que parece. Vamos entender os sentimentos envolvidos de cada lado e como eles contribuíram para transformar um simples telefonema num bate-boca. Como vimos na primeira aula do livro, toda conversa possui a parte que foi dita e a que não foi dita. Muitas coisas podem ter se passado pela cabeça da Juliana, mas vamos listar os pensamentos mais prováveis. Marido ausente. Ultimamente, Juliana tem sentido que Roberto está meio distante. Ele sempre foi um cara extrovertido e companheiro, mas ultimamente anda mais sério e preocupado. E quando recusou o convite para almoçar na casa de sua mãe, um turbilhão de sentimentos ruins veio à tona, que começaram a rotulá-lo como ausente. Ama mais o futebol do que a minha família. Roberto já tinha recusado convites anteriormente. O grande problema dessa vez foi o motivo, um jogo de futebol. Isso tirou a paciência da Juliana. Odeia minha mãe. A mãe de Juliana é uma senhora simpática e extrovertida e também é muito preocupada com os dois. Mas Roberto parece se incomodar com os conselhos dela, o que deixa Juliana muito chateada. Mas e Roberto? Qual será o diálogo das entrelinhas no caso dele? Minha sogra só me critica. Toda vez que sua sogra pergunta do trabalho, dá conselhos não solicitados ou fica tentando empurrar empregos que ele não quer. Roberto se sente incapaz. Dessa forma, só consegue perceber crítica nos comentários dela, mesmo quando sua intenção é ajudar. A Ju nunca me defende. Outra mágoa de Roberto é a forma como a esposa reage quando sua sogra está falando. Ele esperava que ela o defendesse ou pelo menos mudasse de assunto, mas sente que as duas se unem, fazendo ele se sentir mais incapaz e isolado ainda. Quero ficar sozinho um pouco. Apesar das dificuldades financeiras, Roberto tem dado um duro. Trabalha quase 12 horas por dia e está com a cabeça cheia. O futebol de domingo à tarde é o único momento em que pode sentar sozinho, colocar os pensamentos em ordem e recarregar as baterias para a próxima semana. Caso Juliana queira tomar a iniciativa resolvendo mal-entendido com o esposo, precisa começar separando os 3 diálogos dentro da sua cabeça. 1. O que aconteceu? Num primeiro momento, ela acha que o marido a deixou na mão, mas precisa colocar os pensamentos em ordem antes de tirar conclusões precipitadas ou fazer acusações. 2. Sentimentos. Juliana é muito apegada à mãe. Ela sempre foi sua melhor amiga e conselheira, e sentir que Roberto não gosta dela é terrível. 3. Identidade. Depois da discussão, Juliana começa a se sentir desprezada e abandonada. Será que não merece o amor do marido?
Essa visão de si mesma a deixa muito atormentada. Percebeu quantos sentimentos? O almoço de domingo é o de menos. Cada pequena atitude pode ser um gatilho para despertar emoções represadas no dia a dia. Uma das principais lições do livro é que as pessoas possuem histórias diferentes. Isso explica a divergência nos pontos de vista. Vamos tentar transformar o caos da discussão do casal em duas histórias, sem nomear certo ou errado. Começando então pela Juliana. Juliana está trabalhando loucamente. É uma esposa e mãe dedicada, mas tem dormido pouco. Passou a madrugada de sábado dando plantão na emergência de um hospital público e, apesar do sono, ficou feliz com o convite da mãe. O clima de lá é descontraído e a ajudaria a relaxar um pouco. Uma de suas maiores preocupações tem sido as crianças. Depois que voltou a trabalhar, não tem com quem deixá-las. Quando Roberto está em casa, precisa de concentração para entregar os seus freelas e às vezes está fora, dirigindo. Sua mãe se oferece para ajudar, mas Juliana fica sem graça de pedir sempre. Gostaria de ter dinheiro para pagar uma creche, mas não tem conseguido. Juliana enxerga sua mãe como uma grande amiga e conselheira. Acha suas intenções as melhores possíveis e é grata por cuidar das crianças quando pode e às vezes até ajudar com dinheiro. Outra coisa que a incomoda é a apatia do marido. Na opinião dela, ele se subestima e ficou meio perdido depois que foi demitido de seu cargo de gerente. Ela o ama muito, mas não sabe mais o que fazer para ajudá-lo. Mas e Roberto? Como ele enxerga a situação? Ele também tem dado um duro. Não ganha tanto quanto antigamente, mas nunca ficou parado. Faz diversos freelas e tenta complementar sua renda como motorista de aplicativo. Apesar de sua renda ter caído, Roberto trabalha muito mais do que quando era gerente. Faz jornadas de quase 12 horas diárias, de segunda a sábado. Ver TV no domingo à tarde é um dos seus momentos favoritos, uma verdadeira terapia. Se sente energizado para recomeçar a semana, pois alivia o seu estresse. Roberto tem 43 anos, possui uma boa formação, mas tem se sentido muito mal ultimamente. Acha que deveria ter alcançado muito mais a essa altura, devido à sua capacidade. Isso o deixa extremamente frustrado, apesar de não comentar com ninguém. Ele gosta da sua sogra, mas fica extremamente incomodado com seu jeito crítico e intrometido. Em sua opinião, ela oferece ajuda como uma forma de manter o controle sobre a filha. E por fim, Roberto fica incomodado por Juliana não o defender dos palpites da mãe. Talvez ela não ache que precise, mas ele se sente abandonado quando isso acontece. Percebeu como os diferentes pontos de vista são afetados pelas experiências pessoais e principalmente os sentimentos produzidos por elas? Compreendê-los é o primeiro passo para uma comunicação mais madura e eficaz. Uma vez entendidos os sentimentos envolvidos na discussão do casal, é hora de aprendermos como expressá-los. O primeiro erro que a maioria comete nessa hora é focar nos fatos. As pessoas acham que ao discutir o que aconteceu, tudo voltará ao normal. Porém, o problema vai muito além de Roberto não querer ir almoçar na casa da sogra. Tem relação com os sentimentos de Juliana quando isso acontece, e a sobrecarga dos dois na área profissional, familiar e financeira. Trazer os sentimentos à tona parece algo muito arriscado, né? Mas é a única forma de se compreender o outro. Não expressar sentimentos durante uma conversa difícil pode trazer 3 problemas. Primeiro, eles podem vazar durante o diálogo. Não é possível tirar os sentimentos de uma conversa difícil. Se você não expressá-los de forma madura, acabam aparecendo sem querer, no tom de voz e na linguagem corporal. O tom exaltado de Juliana e a ironia de Roberto são exemplos clássicos. Segundo, eles podem explodir durante o diálogo. Em alguns casos, os sentimentos não vazam, explodem. Choro, gritos e agressividade são comuns quando reprimimos emoções. Por isso, Juliana desligou o telefone na cara de Roberto. Terceiro, sentimentos não expressos são difíceis de escutar. Quando uma pessoa sufoca suas emoções, fica em constante estado de alerta e estresse, perdendo completamente a capacidade de ouvir o outro. Talvez seja um dos motivos que leve Roberto a se isolar, ao invés de conversar sobre o problema. Como vimos, não expressar suas emoções tem um preço elevado sobre o amor próprio e relacionamentos. Você priva seus amigos e familiares da oportunidade de aprenderem e de se modificarem como resposta aos seus sentimentos. Já aprendemos a importância de expressar os sentimentos, porém, muitos de nós têm dificuldade em interpretá-los. Logo, antes de colocar emoções para fora, é importante entender o que se passa em nossa mente. Não é uma tarefa simples. Os sentimentos mais desagradáveis se disfarçam em emoções com as quais lidamos melhor, deixando essa interpretação confusa. Vamos analisar as 3 principais formas que a nossa mente encontra para ocultá-los. 1. Através dos fatos. Ao focarmos em nossa história, nos convencemos de que o verdadeiro problema está no que aconteceu e não em nossos sentimentos.
Como expressar emoções é desagradável, é mais fácil falar de eventos e acabamos nos reprimindo, né? Juliana se convence de que o verdadeiro problema é seu marido tê-la deixado na mão ao não ir ao almoço e acaba não entendendo o que sente com relação a Roberto. Mais uma oportunidade perdida. 2. Através das intenções. Julgar outra pessoa é mais uma das formas de desviar a atenção dos nossos sentimentos. Quando Juliana deduz que o seu marido é ausente de propósito, está fazendo um juízo de valor sobre suas motivações e se sentindo livre da obrigação de desabafar. Já que ele é mal intencionado mesmo, para que falar dos meus sentimentos? Novamente, as emoções ficam de lado e a conversa não evolui. 3. Através da culpa. Se sou 100% inocente e o outro 100% culpado, para que pensar no que sinto? Esse tipo de conclusão é mais uma forma de ocultar as emoções. Pensando nesses riscos, os autores trazem 3 lições práticas. Primeiro, explore suas impressões emocionais. Você pode achar normal expressar raiva e orgulho, mas extremamente vergonhoso expressar gratidão ou tristeza. Cada pessoa tem uma impressão diferente e facilidade para demonstrar ou reprimir certos tipos de sentimento. Tudo depende da criação que recebemos, personalidade e ambiente em que estamos inseridos. Leve isso em conta quando estiver avaliando suas emoções. Segundo, lembre que boas pessoas podem ter sentimentos ruins. Pensar dessa forma ajuda na hora de reconhecer pensamentos dos quais não se orgulha muito. Tê-los não te torna uma pessoa pior. Só mostra que você é humano. Terceiro, não esqueça, seus sentimentos são tão importantes quanto os deles. Quando você demonstra que está mais preocupado com os sentimentos dos outros do que com os seus, ensina as pessoas a ignorá-los também. Ter consciência de como a nossa mente pode nos pregar peças para não descobrirmos nossos sentimentos é o primeiro passo para entendê-los. Depois, fica muito mais fácil expressá-los de forma clara e precisa. Percebeu o padrão? Para transformar uma conversa difícil num diálogo de aprendizado, é essencial saber negociar com os sentimentos. Conseguimos desvendá-los à medida que mudamos a forma como vemos o mundo, refletindo sobre as emoções envolvidas na conversa, sejam nossas ou não. O livro traz 3 dicas para nos ajudar nessa habilidade. Primeira, analise suas percepções. Tenha sempre consciência da forma como ocultamos sentimentos, seja através dos fatos, das intenções e da culpa. É o primeiro passo para colocar as emoções em evidência. Segundo, negocie com os sentimentos. Quando você pensa em seus sentimentos e separa as ideias, usando as lições que aprendemos, tem uma grande chance de mudá-los, se acalmando e deixando a história mais clara em sua mente. Terceiro, depois de fazer essas coisas é hora de dizer o que sente, né? Mantenha os sentimentos dentro do problema, lembrando que são importantes. Eles devem ser mencionados na conversa e não precisam ser necessariamente racionais para terem legitimidade. Expresse os aspectos de suas emoções, sejam positivos ou negativos. Isso traz profundidade e ajuda na reflexão. Não avalie se os seus sentimentos são legítimos. Apenas compartilhe. Você já gastou algum tempo descobrindo e negociando com as próprias emoções, mas nunca vai ter 100% de certeza. Abra o jogo, diga o que sente e deixe a outra pessoa te ajudar a chegar numa conclusão. Que aula, hein? Hoje aprendemos mais sobre o diálogo dos sentimentos e sua importância numa conversa difícil. Também vimos como detectar e expressar emoções dentro de um desentendimento. Com certeza, a história da Juliana e do Roberto nos ajudou nessa descoberta. Expressar sentimentos é uma habilidade importante na vida pessoal, mas também essencial no trabalho, seja na apresentação de um projeto, para pedir um aumento ou numa sessão de feedback. Pare e pense, o que você sentiu em momentos assim? O papo se tornou uma conversa difícil ou um diálogo de aprendizado? Na próxima aula, falaremos mais sobre o diálogo da identidade e sua relevância numa conversa difícil. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!